Eu gostaria de convidar você a que abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 25. Nós vamos ler dos versos 10 até o verso 16. Então, abra a sua Bíblia, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 25, versículos de 10 até o 16. Diz o seguinte, a palavra de Deus: faça uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Revista de ouro puro por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as, seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça-as varas de madeira de acácia e revista-as de ouro, e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Vamos mais uma vez orar? Santo Deus, que as palavras da minha boca sejam tão somente inspiradas pelo teu Santo Espírito, e que esse mesmo Espírito esteja agora trabalhando no coração de cada pessoa alcançada pela nossa voz, para que a tua palavra, Senhor, encontre acolhida, que possam guardar em seus corações e praticar em suas vidas. Bom, meus irmãos, vocês sabem, né, alguns sabem, que no dia 20 do mês passado, eu e Fernanda, nós comemoramos 5 anos de casado. Então, essa reflexão que eu trago hoje aqui tem um pouco, é um pouco permeada por esse fato, né, que ocorreu há um pouco mais de um mês atrás, no dia 20 de abril. Mas também ela é permeada por uma preocupação que surgiu no meu coração já no começo desse isolamento social, principalmente em relação às famílias e ao relacionamento familiar. Infelizmente, essa minha preocupação, ela não se demonstrou infundada, muito pelo contrário. A Fundação, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com uma empresa de pesquisa, a Decode Pulse, aponta que os relatos de violência entre casais dado por terceiros aumentou em 431% desde que começou o isolamento social. Repito, o aumento de denúncias de terceiros em relação à violência doméstica aumentou em 431%. É claro que se a gente for pensar em relação ao ineditismo de toda essa situação que a gente está vivendo, porque nunca ninguém da nossa casa viveu algo parecido. Os meus pais não viveram nada parecido, os meus avós não viveram nada parecido. A única coisa um pouquinho parecida com aquilo que a gente vive hoje aconteceu em 1918, durante o período da gripe espanhola, da pandemia da gripe espanhola. E mesmo assim, as pessoas tinham muito pouco acesso à informação. E eu, sinceramente, né, às vezes a gente se questiona se esse acesso todo à informação está fazendo algo de bom, né? Porque, infelizmente, temos muitas notícias que, infelizmente, são manipuladas, gerando mais ansiedade. E aí, essa coisa inédita que a gente vive, faz que pequenos atritos, que às vezes podem gerar em relação a um casal, tome proporções
completamente desproporcionais, exageradas. Aquela picuinha, bobinha, às vezes no dia a dia ignorada, pelo confinamento dentro de casa, aquilo ali toma uma proporção de tal forma que brigas homéricas às vezes se dão dentro do lar. Mágoas, ressentimentos, aquilo que estava escondido, reprimido no coração, agora salta. E às vezes salta de uma maneira descontrolada. Violência, tensão, são todas coisas que estão muitas vezes acontecendo nos lares do nosso país e do mundo e nos lares, infelizmente, nos lares cristãos também há relatos de situações como essa. E aí, voltando para a questão das minhas bodas de 5 anos, né? Eu me lembro que no dia 20 de abril, quando eu levantei, as bodas de 5 anos são bodas de madeira. Eu não sei o que seriam os 44 anos do Davi e da Ana. Mas a minha, que são apenas 5 anos, ainda tenho muito chão para poder, né, chegar perto do Davi e da Ana, são bodas de madeira. E aí, quando eu acordei, eu fiquei pensando nas árvores bíblicas. E interessante que a primeira árvore bíblica que apareceu para mim, que me veio à mente, foi a madeira de acácia. Não foi o cedro, que é uma madeira forte, o cedro do Líbano, né? Não foi o carvalho. A gente poderia pensar, né? Poxa, carvalho de justiça, né? Uma coisa bonita. Não foi o cipestre, não foi a oliveira, que dá a azeitona, e dali você extrai o azeite, que pode ser utilizado de diversas formas. Não foi também a videira, que tem as uvas. Não foi a doce figueira. A primeira árvore que veio na minha cabeça foi a acácia. E aí, quando eu fui resgatar na Bíblia, quando que a madeira de acácia foi usada, eu me deparei com esse texto de Êxodo 25. A madeira de acácia era uma madeira que era achada de uma maneira muito fácil naquele território desértico da caminhada que o povo de Israel fez, da saída do Egito até a chegada na Terra Prometida. Era uma madeira que ela consegue sobreviver e até crescer nesse clima árido do deserto daquela região. E aí você tem, hoje a gente vai poder aprender um pouquinho sobre essa madeira e a partir dela tirar algumas lições para pensarmos a respeito do nosso relacionamento familiar, principalmente o relacionamento entre um casal. E a primeira questão que a madeira de acácia nos traz é que ela é uma madeira muito dura. Ela é uma madeira muito dura. Muitos carpinteiros e marceneiros não gostam de trabalhar muito com a acácia, porque ela não se molda muito. Ela é muito dura. E aí, quando eu penso na dureza da acácia, eu penso no homem cabeça dura e na mulher turrona. Ou no homem turrão e na mulher cabeça dura. Na verdade, é a mesma coisa. Somos pessoas que muitas vezes somos cabeças duras. O povo de Israel, quando ele está nessa caminhada até a Terra Prometida, chega em um determinado momento no Deuteronômio em que Deus deixa bem claro que não é por causa da justiça dos israelitas que eles hão de tomar posse daquela terra, mas por misericórdia. E aí o texto diz
que eles são um povo de dura cerviz. Diz lá, Deuteronômio 9, versículo 6. Portanto, esteja certo que não é por causa de sua justiça que o Senhor, o seu Deus, dá essa boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Eu li aqui na NVI, mas se você tem uma caminhada aí cristã já há um tempinho, dentro das igrejas tradicionais, você vai lembrar da tradução de João Ferreira de Almeida, que vai dizer que eles são um povo de dura cerviz, ou seja, um povo cabeça dura, um povo, como na tradução aqui da NVI, obstinado. E olha, se passou milênios. Você tem o diácono Estevão, quando ele é convidado a fazer uma defesa de si mesmo, que na verdade foi uma defesa que ele fez, mas que na verdade ninguém estava querendo ouvir a defesa dele. Ele começa a sua defesa dizendo o seguinte: povo rebelde e obstinado, de coração e de ouvidos. Então nós, seres humanos, somos cabeça dura. Já na época do Moisés, que coitado, teve que lidar com esse povo de cabeça dura. Na época de Estevão, que coitado, foi morto por esse povo de cabeça dura. E nós, muitas vezes, somos cabeças duras. Somos pessoas turronas. Pessoas que não somos dadas a ouvir o outro. A pessoa que é turrão, cabeça dura, ela não é dada ao diálogo, à comunicação e principalmente ao ouvir o outro. São pessoas que muitas vezes elas estão te escutando, mas não está te ouvindo. Porque enquanto você está falando, ela está, na verdade, esperando dar a resposta que ela já formulou. Então ela não se permite acolher a sua colocação. E aí você percebe que assim que você termina de falar, ela já vem com a defesa dela, e assim você percebe nitidamente que ela não considerou uma letra daquilo que você falou. E olha, eu não fiz esse aviso antes de eu começar a falar, mas eu vou fazer agora. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo agora no YouTube ou até depois, não fiquem agora com a gracinha dentro de casa, em que de repente a esposa, achando que o marido é um cabeça dura, está falando assim: fala Senhor, para ver se ele se manca. Ou de repente o marido, que acha que a sua mulher é cabeça dura, e fala assim: ô Senhor, fala com a tua serva, tá? Quem convence do pecado ainda é o Espírito Santo. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, primeiro, esse recado é para você, não é para outro. E segundo, deixa Deus trabalhar, tá bom? Porque senão uma gracinha dessa pode gerar problema. E hoje a gente traz uma bênção, uma palavra de bênção para a sua vida, para a vida do casal e para a sua família. Ok? Então, combinados assim, a gente até pode seguir. E aí, a respeito dessa questão de ser cabeça dura, de não ouvir, eu carrego comigo duas palavras, dois textos de Provérbios. O primeiro, e aí os irmãos me desculpem, eu vou usar aqui o João Ferreira de Almeida, que é a tradução que eu nasci e fui criado. Uma diz que falar antes de ouvir é estultícia e vergonha. Ou seja, estultícia é burrice, né? Se a gente fosse traduzir na nova tradução da linguagem de agora, falar antes de ouvir é burrice e pagação de mico. E o turrão é muito dado a cair, por exemplo, nesse provérbio. Porque ele muitas vezes se comporta como um tolo, porque ele não está ouvindo, e acaba que ele passa vergonha.
porque não assimilou aquilo que foi dado, aquilo que foi falado para ele. E outro provérbio, que agora, se não me engano, está no capítulo 25, diz o seguinte: como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como assim, pastor? Vocês imaginam agora uma maçã feita de ouro. Salva é um tipo de bandeja. E aí você imagina aquela bandeja de prata bem polida, bem limpinha, e aí você tem ali um objeto decorativo. Que na época de Salomão, um objeto decorativo muito bonito. Uma maçã de ouro em cima de uma salva de prata. Assim é a palavra dita ao seu tempo. É saber falar na hora certa. É saber falar na hora certa aquilo que deve ser falado. Bom, e a pessoa cabeça dura, turrona, que é fechada para o outro, ela não pode ser assim se a gente estiver falando de um casal. Porque o que a palavra de Deus diz é que o homem e a mulher devem deixar a casa de seus pais e unir-se ao seu cônjuge para que dos dois sejam feito uma só carne. E se o seu cônjuge é um com você, ele deve ser imensamente respeitado em qualquer colocação que ele faça, com muito respeito e com muito amor. Muito diferente do cabeça dura, a gente tem aquele que se permite transformar pela renovação da sua mente, para que possa ser capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diferente do cabeça dura, temos esse que se permite transformar pela renovação da sua mente. Aquele que se permite abrir a cabeça, abrir-se verdadeiramente ao outro e assim, juntamente com o outro, construir o caminho que, como casal, como uma só carne, eles devem caminhar. Num ambiente de paz, num ambiente permeado pelo amor e pelo respeito. Como diz o apóstolo Paulo, ali em Efésios, capítulo 5, versículo 33, portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Respeito e amor são duas coisas que devem rachar hoje a cabeça do marido turrão e da mulher cabeça dura. Em nome de Jesus, seja o amor e o respeito, esse martelo para quebrar essa cabeça. A outra coisa que a gente vai aprender com a madeira de acácia é que ela é uma madeira cheia de nós. O que é um nó de madeira? Nó de madeira, você tem um tronco da madeira e toda vez que esse tronco, ele sai dele um ramo, ali se forma um nó. Aqui está o tronco, sai um raminho aqui, aqui vai ter um nó. A madeira de acácia, pelo fato de ela ter vários ramos, ela tem muitos nós. E aí ela é dura sim, mas muitas vezes ela é frágil. Sabe por quê? Porque uma madeira que tem muito nó é uma madeira que se torna quebradiça. Se aquele ramo ele não é aparado com cuidado, aonde estava o nó pode virar um buraco. E aí, você também
vai lembrar dessa expressão, quando tem algum problema, quando tem algum detalhe a ser acertado, para se fechar algum contrato, para se fechar algum negócio, algumas pessoas dizem o seguinte: nós precisamos aparar as arestas. E meu irmão, para se lançar na vida conjugal, a gente precisa ter cuidado em aparar as arestas, para que os nossos nós não sejam mal resolvidos, para que eles não representem uma fragilidade de algo que pode se quebrar fácil, ou um buraco. De fato, a gente precisa cuidar disso, porque as arestas, quais são as arestas que nós temos? São o nosso passado, a nossa formação, o nosso berço familiar, os relacionamentos que já tivemos, as mágoas que já tivemos, as feridas. Todos esses são ramos que formam nós. Agora, histórias mal resolvidas, elas vão acabar em buracos, que vão, então, trazer a fragilidade para a nossa madeira. E aí, meus irmãos, essas coisas mal resolvidas, elas vão ocasionar algo que a gente costuma chamar de projeção. Em que você, na verdade, você pega as vivências que você tem no passado e começa a projetar essas vivências nas pessoas que você convive hoje e em você mesmo. Mas em nome de Jesus, o seu marido não é o seu pai. A sua esposa não é a sua mãe. O seu marido não é o seu sogro. E a sua esposa não é a sua sogra. Vocês, como um casal, não são os seus pais. E vocês, como um casal, não são os seus sogros. Uma nova história se forma a partir do momento em que vocês se tornam uma só carne. Uma nova identidade. Você não pode trazer a frustração que você teve da sua criação para o relacionamento que você está tendo agora com os seus filhos. Talvez ou até mesmo o bom exemplo que você teve do seu pai e exigir que o seu pai eduque o seu filho, ou melhor, exigir que o seu marido eduque o seu filho tal qual o seu pai te educou, porque o seu pai para você é um herói. Não é assim que as coisas se dão, mas vocês dois, com amor e com respeito, como nós falamos, hão de construir o caminho que vocês devem trilhar. E aí, meus amigos, para muitas coisas, que esses nós e esses buracos produzem, a gente precisa trabalhar, eu penso que 3 coisas. Primeiro, é o perdão a si mesmo. Vocês lembram do mandamento? Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. Isso significa que você não pode amar outra pessoa se você não se ama, se você não se desculpa. Porque, meu irmão, minha irmã, se você já confessou o seu pecado diante do Senhor, e você foi justificado por Deus, não há acusação sobre você. Abrace de todo o coração a graça que nós encontramos em Cristo Jesus e se perdoe. Outra, perdoe
o próximo. Perdoe as pessoas que ficaram para trás. Ou se foi alguma ofensa daqueles que caminham com você hoje, do seu cônjuge, às vezes. Ministre o perdão. A palavra de Deus diz o seguinte, em Mateus 6, versículo 14. Pois se não perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Perdoem-se uns aos outros e tenham paz uns com os outros e com Deus. Perdão, libere o perdão. E aí você pode dizer assim, mas pastor, eu até perdoei, mas eu não esqueço. Meu irmão, você não tem essa capacidade de esquecer. Para você esquecer uma situação, você tem que pedir a Deus para que Ele faça você esquecer. E mesmo assim, às vezes, você não vai esquecer. Mas não pode você ficar remoendo. Você ficar relembrando. E aí, a qualquer situação que venha aparecer, você acusa o outro. Mas você também naquela situação, você fez isso comigo. Então não houve perdão. Se você diz que perdoou, você não vai fazer isso. Você vai esquecer. Alguém já me disse, eu acho que eu concordo com essa colocação, que perdão é contabilizar o prejuízo. Quando eu trabalhava numa rede de varejista grande, existiam os clientes chamados incobráveis. Eram aqueles clientes que já estavam devendo à empresa há mais de 5 anos, não estavam mais nem negativados. Então aquilo ali era contabilizado como incobrável. Nós não íamos ter de volta. E meu irmão, muitas vezes o perdão tem que ser assim. Você esquece aquilo ali. Às vezes você vai se lembrar, mas você não coloca para fora. Você deve trabalhar isso com Deus. Porque com o outro, pelo menos se com palavras você já disse que você perdoou, você já resolveu com o outro. Então agora você precisa trabalhar com Deus. Para você, no seu coração, liberar o perdão. E cuidar desses nós e desses buracos na sua madeira, para que ela não venha quebrar. E a terceira coisa que eu quero dizer é que ninguém é perfeito. Você não é perfeita. Você não é perfeito. Você não é a régua do mundo. Eu não sou a régua do mundo. Ninguém é a régua do mundo. A única régua do mundo é Jesus Cristo. Porque Ele foi Deus que se fez carne para ensinar a nós, seres humanos, como é ser o ser humano de verdade. Ele é a régua do mundo, mas ninguém é. Todos nós somos imperfeitos. E eu acho muito interessante quando Paulo trabalha isso, escrevendo aos Filipenses. Ele está falando sobre o tema perfeição. E ali no capítulo 3, a partir do versículo 13 até o 15, ele vai dizer o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Ele falando da perfeição, ou seja, ele não alcançou a perfeição. Mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E versículo 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Agora, pensa nesse versículo na dinâmica do casal. Vocês não são perfeitos,
mas precisam muitas vezes esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo. Porque vocês têm uma nova história a construir. A história de vocês não vai acabar. Você tem que lutar. Se você acha que a sua história está acabando, porque nós e buracos estão fragilizando a sua madeira, você acha que ela vai quebrar em nome de Jesus. Libere perdão, restaure esse diálogo, cuide desse nó, cuide desse buraco, que só Jesus pode preencher, e amadureça, e amadureça. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então busque em Deus nas divergências, porque é Ele que trará a harmonia e a cura. Finalmente, a última coisa que eu quero falar com você hoje, para a gente poder aprender com essa madeira, a madeira de acácia, é que nós devemos ser revestidos por Deus, para dele recebermos a nossa dignidade. Sejamos nós revestidos por Deus, para dele recebermos a nossa dignidade. O texto que nós lemos de Êxodo 25, ele diz o seguinte: revista-a de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. A gente viu que muitas vezes a gente é duro. A gente viu que muitas vezes nós somos cheios de nós. Nós somos cheios de buraco. Alguém poderia dizer a Deus: Senhor, fazer uma peça tão importante, a Arca da Aliança, o testemunho da sua presença no meio do povo, com essa madeira dura, difícil de trabalhar, mas quebradiça, cheia de nós, buracos. Alguém pode dizer imprópria, tem melhor. Será que não havia, dentre todos aqueles que estavam caminhando do Egito para a terra prometida, peças de madeira que de repente poderiam ser mudadas e transformadas, talvez uma peça de cedro, de carvalho, mais forte, mais bonito, cheiroso? Se nós formos pensar nessas duas madeiras em especial. Mas Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você como marido da sua esposa, a você como esposa do seu marido. E em nós não há justiça. Não é pela nossa justiça que nós recebemos as bênçãos de Deus sobre o nosso lar, mas é porque nós somos revestidos de Deus, é que nós recebemos a dignidade de sermos testemunho do Senhor no meio do povo. Os irmãos, a gente precisa assumir novas posturas, um novo comportamento. Será que de repente esse é o tempo em que você está percebendo o clima da sua casa e não está legal, não está bacana? De repente já até rolou um estresse. E, meu irmão, em nome de Jesus, hoje é tempo então de tomar novas atitudes, de assumir um novo comportamento. Eu quero compartilhar com você o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 22, que ele diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem,
criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Meu irmão, homem e mulher, macho e fêmea foram criados à semelhança de Deus. O pecado nos deformou, mas em Cristo Jesus, naquele que nos concedeu a salvação, nós somos restaurados e transformados para aquela proposta de humanidade inicial, criada à semelhança do próprio Deus. Então, tire a capa do velho homem e revista-se do novo homem, modelado pelo próprio Deus, a semelhança do próprio Deus, o novo homem. Revista-se da nova mulher, moldada, semelhante ao nosso Deus. E eu quero concluir, já estou nas palavras finais. Meu irmão, você que é o marido, você entende que Deus te escolheu para ser o marido da sua esposa? Minha irmã, você que é esposa, você entende que Deus te escolheu para que você seja a esposa do seu marido? Você entende, e eu creio, meus irmãos, e eu preciso que você que está nos assistindo também creia, que a tua família é projeto de Deus. Então hoje, seja um dia de inflexão, de mudança, de transformação, de tomada de novas posturas e atitudes. Você como homem da casa, você como a mulher da casa, você como pai, você como mãe, você como filho, você como irmão, como irmã. Você como crente no Senhor Jesus, tendo o próprio Cristo como modelo, você precisa ser diferente. Precisa que o Espírito Santo venha a orientar e determinar um novo homem e uma nova mulher. E o último texto que eu quero deixar com você é de Paulo escrevendo aos nossos irmãos colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12, que diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus. E aí eu quero fazer uma mudança aqui. Eu perguntei, você entende que a tua família é plano de Deus? Então eu vou ler essa partezinha aqui com uma pequena alteração. Portanto, como família escolhida de Deus, santa, amada, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se. Esse suportem-se não é daquela coisa de, ai meu Deus do céu, vou aguentar ele, ai meu Deus do céu, vou aguentar ela. Não é isso não. É de ser parceiro, é de ser companheiro, de dar suporte físico, espiritual, mental para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus pais. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Olha que coisa poderosa, e toma isso em nome de Jesus. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Meu Deus! Profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 19, ele vai dizer que o Senhor pegou os nossos pecados e jogou no profundo do mar. Em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, que o Senhor esteja ministrando ao teu coração. E perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Deus é amor, Deus é perfeito. Revistam-se, pois, então, do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como, aqui termina, membros de um só corpo. E sim, homem e mulher, vocês são uma só carne. Então, sim, que a paz de Cristo seja o árbitro nos seus corações, porque vocês foram chamados para viver em paz, uma vez que deixaram pai e mãe e se uniram para viver como uma só carne. Amém? Meus queridos, que Deus abençoe o seu casamento, a sua família e o seu lar, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a que esteja fechando seus olhos nesse momento, abaixando as suas cabeças. Ligue o seu pensamento a Deus, porque nós iremos chegar no trono da graça e clamar ao Senhor pelas nossas famílias. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque com graça e misericórdia, em Cristo Jesus, Tu nos fizeste uma família, de maneira, Senhor, que nós chegamos a Ti, Deus Todo-Poderoso, não como um ser distante, mas como nosso Pai. E como nosso Pai, queremos Te pedir as Tuas mais ricas e eternas bênçãos sobre as nossas famílias. Pai, nós somos seres imperfeitos. Nós somos, Senhor, pessoas muitas vezes duras. Nós somos pessoas, às vezes, cheias de nós, de buracos em nossa história, mas queremos, ó Pai, sermos revestidos pela Tua glória. E, ó Deus, que sendo então revestidos e transformados, submissos ao Teu Santo Espírito, que a nossa aliança, enquanto casal, que fizemos um com o outro e contigo, seja um testemunho manifesto da Tua presença no meio do povo. Que os testemunhos dos lares cristãos, dos lares onde Jesus Cristo habita, sejam farol para esse mundo. Ministra, ó Pai, o Teu amor e o Teu perdão nas nossas mentes, nos nossos corações. E opera, Senhor, aquilo que Tu queres trabalhar em nossas vidas. Nós assim nos integramos totalmente no nome poderoso que há em Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus te abençoe.